nome de Jesus. Lucas capítulo 8, versículo... Não, perdão, irmão. Lucas capítulo 18. Eu falei 8, né? Olha só. Aqui, se a gente ler desde o versículo 1, a gente fala, Jesus ele conta uma parábola, né, do juiz iníquo, né? E aqui no 7, irmãos, no versículo 7, é Deus, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aí aqui ele fala uma coisa muito interessante, né? Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Tem algumas traduções que falam, né? Porventura achará alguém orando? Porque aquele que ora é porque tem fé. Aquele que não ora, irmão, é porque não tem fé nenhuma. E é de extrema importância o cristão, né, ter fé. E se o cristão ele tem fé, ele vai orar. Se o cristão ele tem fé, ele vai se prostrar, né? Ele vai se... esse mundo, irmãos, cheio de engano, pecaminoso, né? Cheio de pecado, cheio de mentira, todas as tribulações que há neste mundo, é para quê? É para desanimar a fé, né, daqueles que têm um firme propósito de seguir a Jesus. Só que, se você for ver o tanto de palavra fé que há no Novo Testamento, né, para que nós não venhamos perder a nossa fé, para que a nossa fé possa, né, crescer mais e mais, né, se você for ler o Novo Testamento, fala muito sobre fé. E o cristão, ele não pode estar fora disso. Ele tem que ter fé em tudo, né? Nas horas de angústias, nas horas de tribulações, né? Nos apertos, muitas vezes aí que passam no dia a dia. O que nós não podemos perder é a nossa fé. Podemos perder tudo, irmão. Tudo. Que nós venhamos perder, né, muitas coisas deste mundo, né, materiais, não sei. Possa ser que nós venhamos perder, né? Por uma e outras que tudo que há neste mundo não é nosso, né? Não é nosso. Nós sabemos já disso daí. Mas nunca venhamos perder a nossa fé. Jesus, ele fala, porventura, achará fé na terra? Né? Porque se você vê as pessoas, muitos já disseram, isso daí foi escrito por homens, e quantos anos já não se passaram, e cadê Jesus? Tem pessoas que falam desse jeito. Mas uma coisa, irmão, eu tenho certeza que os homens, com tudo que há neste mundo, com as abominações que há nesse mundo, que está pior que Sodoma e Gomorra, os homens, eles só não são consumidos pelos anjos por causa da graça de Deus, por causa da graça de Cristo, por causa da graça de Jesus. E um pouco, irmão, por causa dos cristãos, daqueles que ainda oram, daqueles que ainda intercedem, daqueles, irmãos, que têm preocupação por almas, porque Jesus teve essa preocupação pelas almas. Deus, ele teve uma preocupação enorme, e até hoje ele tem, porque o Espírito, né, ele intercede por nós com gemidos
inexprimíveis. Então ele tem essa preocupação. É por essas e outras que os homens, eles não são consumidos pelos demônios. Porque aonde não havia perdão, aonde não havia amor, né, foram consumidos. Nós temos o exemplo de Sodoma e Gomorra, né? Sodoma e Gomorra foram consumidos. Mas hoje eles não são por causa do Espírito Santo, por causa da graça de Cristo. Por causa, irmãos, da fé que ainda há na vida dos cristãos, né? Na vida dos cristãos. Então, não sei, possa ser que nós venhamos perder algo, né? Mais para frente, mas o que nós não venhamos perder, irmão, é a nossa fé. A nossa fé na palavra, a nossa fé em Cristo, a nossa fé, irmão, em cada um de nós, dos nossos irmãos, que vamos dar certo pelo Espírito Santo, e que já somos certos, já demos certos, né? Mas que agora temos que dar testemunho dessa fé que nós a seguimos, né? Dessa fé que o Espírito Santo nos ensinou, né? E aí Jesus, ele fala, né? Porventura, achará fé na terra? Porque se você for, quer ver? Aqui em, deixa eu ver se é primeira Timóteo, não, acho que é 2 Timóteo, 2 Timóteo 3, acho que nós lemos, isso mesmo, 2 Timóteo capítulo 3, abrem lá. Jesus, ele disse, né, irmão, no mundo nós teríamos o quê? Aflições, mas não venhamos perder o nosso ânimo, a nossa fé. Então aqui em 2 Timóteo, eu vou ler rapidamente, porque é só para os irmãos compreenderem como é difícil ter fé no meio de uma geração corrompida, né, dessa, ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de... Então é difícil a pessoa, né, ter fé no meio de uma geração dessa, não é verdade? Mas nós sabemos, irmãos, que mais verdadeiro do que todas essas coisas é Jesus, e mais verdadeiro do que tudo que há neste mundo é o que Ele nos prometeu, é aquilo que Ele prometeu para aqueles que o amam, para aqueles que têm o firme propósito de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. A fé nele, a fé na sua palavra. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, aquele que crê tem fé, mas tem a vida eterna. Tenha a vida eterna. Aí tem coisas para pontuar, né, irmãos? Aquele que crê vai segui-lo, vai negar-se a si mesmo, vai tomar a sua cruz e segui-lo, né? Aquele que crê, irmão, vai guardar os seus mandamentos, não é verdade? Vai se preocupar em fazer aquilo que ele ensina, aquilo que ele passa, né? Aquilo que ele passou. Como diz em João 8, 31, 32, Jesus dizia aos judeus que criam nele, quer dizer, aqueles que tinham fé: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus, se, condicional, se permanecerdes, então conhecereis a verdade vos libertará, né? É a fé em Cristo. Aqui em Hebreus 11, está pertinho aí, né? Hebreus 11, nós temos um pouco também de exemplo aqui, né? Olha só, no versículo 1, versículo 1 fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam,
e a prova das coisas que não se veem. Por quê? Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Mas a fé em quem? Naquilo que o Espírito Santo, ele descia por medida, né, na vida dos profetas, e anunciava a vida de quem? A vinda de quem? Do justo, de Cristo. Foi por essa fé aqui. Foi por essa fé no Evangelho que Abraão, né, ele se alegrou. Que Abraão ele se alegrou. Quantos anos, né, antes de Cristo aconteceu isso? Porque ele creu em quê? No Evangelho. Ele creu em Cristo. Onde muitos que se diziam religiosos, que se diziam, né, estudados, não creram. Ou seja, não examinou as Escrituras. E Jesus, ele disse o quê? Examinai as Escrituras, porque nelas cuidais ter a vida eterna. Mas eles não analisaram as Escrituras. Né? Não analisaram. Uma que nem fé tinham. Nem fé tinham. Viviam por vista. Muitos não se achegaram, irmão, a Jesus. Muitos dos sacerdotes viram que, né, creram nele, mas não renunciaram, né, à antiga aliança. Por quê? Porque não queriam sair dos seus cargos. Quer dizer, é uma fé fingida. Aí também é uma fé fingida, porque quando ela é verdadeira, não importa que cargo ele tem, não importa onde ele está. Ele desce, como diz o ditado, desce do salto, desce do patamar, né? Desce da onde ele está, para aprender tudo direitinho, conforme Jesus Cristo nos ensinou. Isso é ter fé, né? Fé, irmão, em tudo que você pedir para Deus, Ele vai fazer, porque Ele faz. Ele faz. Se você acha que a sua fé está pouca, então peça para Ele: Senhor, acrescenta em mim a fé. Acrescenta. Ele dá deliberadamente, irmão, sem lançar em rosto. Não é só a sabedoria, como a gente fala aqui, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se você acha que sua fé está pouca, o Espírito Santo está aí. Exerça ela. Vamos exercer a nossa fé. Exercer, irmão. Porque como diz aqui, ó, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós estamos esperando o quê? A vinda de Cristo. Estamos esperando o quê, irmão? Sermos transformados. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando Ele vir, irmão, nós seremos transformados. Nós vamos, carne e sangue, essa carne aqui, ó, o sangue não herdará o reino de Deus, irmão. Aquilo que foi prometido para você já está preparado. Tenha fé nisso, já está preparado. Então nós temos que o quê? Permanecer até o fim. Até o fim. Hebreus 10, 35. Uma folhinha aí. Acho que tem Bíblia aqui, nem precisa. 35. Fala o quê, ó? Olha só. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Olha só, porque ainda há um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então nós não podemos recuar. O Evangelho, irmão, não dá margens para recuo. Não dá margens para recuo. Não dá. Nós temos que seguir em frente. Em frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Eu creio que essa palavra aqui, irmão, já foi usada, né, contra, né? Porque nós nos retiramos
uma vez, mas não nos retiramos para a perdição. Nos retiramos para o autor e para continuar olhando para o autor e consumador da fé, que é Cristo. Essa é a nossa fé. É essa fé que tem que prevalecer. A fé em quem? Em Jesus. Não nas coisas que se veem. Não por vista. Nós não podemos andar por vista, mas temos que andar por fé. Ainda que você não veja, mas Jesus está ali na frente. Ele está na sua frente, irmãos, abrindo o caminho. Abrindo o caminho, em tudo. Em tudo. E isso você pode ter certeza. Aqui em 1 Timóteo capítulo 6, abram em 1 Timóteo capítulo 6. Já estou terminando já, tá? Com as horas ali já é uma benção. Comecei até uns minutinhos mais cedo, mas o relógio ali, quando a gente está aqui em cima, parece que ele cria força ali também. Hein? Se a pilha for Duracell, irmão, coloca uma pilha mais fraca ali. Aqui no versículo 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Olha só o que é que diz. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Quantas testemunhas os irmãos como é aqui? Já confessaram Jesus? Diante de quantas testemunhas? De muitas, né? Não somente de familiares, mas muitas vezes diante de homens e mulheres nos empregos, ou sei lá, onde quer que vocês foram, vocês deram testemunho. Muitas vezes vocês não falaram palavra nenhuma, mas só no agir, a pessoa, opa, aquela ali é diferente, aquela ali é séria, né? Aquela pessoa ali é séria. Somente no andar, irmão. Você dá o testemunho. Então, milita. O que é militar? Combater, lutar, né? Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, irmãos. Toma posse, para a qual também foste chamado. Então, cada um que está aqui, cada um daqueles que creem em Jesus foi chamado para a salvação. Então, nós não podemos perder essa confiança. Essa confiança tem que estar em nós. Não é porque nós podemos alguma coisa de nós mesmos. Não, jamais. É porque o Espírito Santo, ele nos deu dessa graça. E essa graça é gratuita. Já é nossa. Já é nossa, irmão. Né? Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra e o poder sempre eterno. Amém. Olha só, irmãos, a nós foi confiado essa palavra aqui. E para terminarmos aqui em Efésios, vamos terminar aqui em Efésios capítulo 6, uma palavra muito conhecida e muito poderosa. Diz assim no versículo 13, né? Efésios capítulo 6, versículo 13 em diante, fala o quê?
Portanto, tomai toda a armadura de... Então, Deus, ele tem uma armadura. Por quê? Porque ele sabia que nós iríamos ter que guerrear. Guerrear, irmão, mas não contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade do ar nos lugares celestiais, que combatem querendo denegrir a nossa fé. Querendo o quê? Apagá-la. Né? Olha só. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do maligno. Então, como é que você apaga? Com o escudo da fé. Ou seja, a sua fé vai apagar isso aí. Qualquer dardo inflamado do maligno, qualquer seta, vai ser apagado. Olha só. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém. Cada um que está aqui é embaixador do Evangelho. Cada um. Você tem fé nisso? Que a vossa fé permaneça e cresça cada dia mais, irmãos, que cada um aqui é embaixador do Evangelho. Então, irmãos, não podemos deixar a nossa fé ser esmiuçada pelos demônios. Não podemos deixar a nossa fé, irmão, né, apagar, ou seja, diminuir. A tendência da nossa fé, ela tem que expandir, crescer mais e mais. Amém? Em nome de Jesus. E isso, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ajuda com o seu Espírito Santo da verdade, que Ele deixou aqui para nós. Amém? Em nome de Jesus, o Espírito Santo possa abençoar grandiosamente a vida dos irmãos. E, como diz a palavra, possa cada dia crescer a fé que há em vós. A cada dia, irmãos. Em nome de Jesus, amém? O Espírito Santo abençoa grandiosamente.